Nayara Azevedo reclama de falsidade na casa do BBB e diz: Laís é uma bruxa, viu? Olha isso. É aquilo, gente. Eu já falei várias vezes aqui sobre as falsidades da Laís e da Bárbara, principalmente da Laís. E agora a Nayara, né, que gostava de todo mundo ali dentro, tá um pouco assustada aqui fora, revendo as coisas. Vale lembrar que a Laís, gente, foi a pessoa que tomou muito ranço da Nayara por conta da cama. Lembra quando a Nayara chegou no primeiro dia, na estreia do programa, né? Que entrou a pipoca durante o dia e o camarote, não todo mundo, né? Porque tinha os covids ali, né? Mas a Nayara entrou, né, à noite, né, junto com a Bravanel, tal, a galera da pipoca, né, que não estava, do camarote, que não estava com Covid. E aí a Nayara fez aquela coisa, né, falou que ela queria a cama, que ela não queria dividir a cama com ninguém e tal, né. O que realmente não foi muito legal da parte da Nayara, eu falei aqui no canal sobre isso, mas eu acho que levaram isso para um nível também um pouco desproporcional da coisa, né. Achei um pouquinho sem noção, talvez, da Nayara ter chegado da maneira que ela chegou e tal, e falado, ai, que eu não gosto de dormir sozinha e tal, e embora ela falou numa brincadeira, eu achei um pouco, não precisava, né, é uma brincadeira um pouco perigosa para ser uma primeira brincadeira, uma primeira impressão, né, só que depois se você vê a Laís contando isso pra Jade, principalmente, que entrou depois e não tava nesse dia da cama, você vê que não foi exatamente aquilo que aconteceu, né? Quando a Laís ela contou pra Jade como que a Nayara chegou e pediu a cama e tal, e você vê de fato como que a Nayara fez, você fala, cara, não é desse jeito, parece que foi muito mais grave do que realmente foi. Então eu já vi esse veneno na Laís, ó, há muito tempo, na Laís, na Bárbara, mais na Laís. Entendeu? A Bárbara eu vejo ela falando mais de jogo. A Laís eu vejo ela mais falando de pessoas mesmo. É complicadinho. Olha só, vamos ver aqui essa matéria para a gente entender o susto da Nayara em relação a Laís. Terceira eliminada do BBB 22, Nayara Azevedo participou do BBB A Eliminação no Multishow na madrugada de hoje. No programa, a cantora fez questão de reclamar da falsidade que rola solta no reality, já que conseguiu ver algumas partes do programa após deixar a casa. Ao relembrar os últimos jogos da discórdia, Nayara cobrou atitudes dos seus ex-colegas de confinamento. Tacaram 12 placas na minha cara, cobrando posicionamento. Posicionamento tinha que ter esse povo, que não tem vergonha na cara, disse Nayara. Ao invés de falar na minha cara, as coisas que eles achavam ao meu respeito ficavam falando paralelamente, uns com os outros. Se as pessoas são tão incríveis como falaram que eram, tão bem resolvidas, por que não falaram na minha cara? Disse a Nayara. Durante a conversa com Ana Clara e Bruno de Luca, Nayara também deixou claro qual das sisters considera mais falsa na casa. Laís. Nayara disse que a mais falsa, na concepção dela, é a Laís. A Laís é uma bruxa, viu? Eu olhava pra ela e dizia, que mulher maravilhosa. Achava que ninguém ia votar nela e eu via uma paz, uma presença. Ela já chorou comigo, oramos juntas, conversamos muitas coisas bacanas. Até a hora de eu sair, estava tudo muito forte. Na hora que eu vi ela no quarto com a Jade, gente, essa mulher me odeia, disse a cantora aqui, Nayara Azevedo. Tá aí então, Nayara Azevedo descobrindo, né, o que foi falado sobre ela aqui fora. Não, aqui fora descobrindo o que foi falado sobre ela lá dentro, entenderam, né? E aí, acabando aí revelando essa decepção com a Laís. Eu fico pensando, cara, como que essas pessoas falam das outras pessoas lá dentro sem considerar, primeiro que tem muitas pessoas aqui fora assistindo, né? E depois, a própria pessoa que você está falando sobre, ela vai assistir aqui fora. Então eu acho que talvez esse primeiro início, naquela primeira semana, que teve sim muita gente falando da Nayara, da energia da Nayara, e a Nayara tendo caído no primeiro paredão, mandado pelo Douglas, né, que foi o primeiro líder, eu acho que tudo isso acabou fazendo com que a Nayara ganhasse uma força muito grande naquela primeira semana. Talvez se não fosse o tanto de mimimi, o tanto de burburinho que teve da galera falando por trás da Nayara lá naquela primeira semana, talvez a Nayara tivesse saído naquele primeiro paredão. Mas é aquilo, quando fala-se muito, gente, às vezes eu fico pensando assim, tem gente que, eu não sei se não assiste o BBB, a gente tem 22 edições. Às vezes eu acho que entra uma galera ali que nunca assistiu. Porque, cara, às vezes algumas coisas são óbvias.
Se você pega, mesmo que a pessoa talvez fez alguma coisa não muito legal, mas se você ficar martelando em cima disso, você vai dar força para aquela pessoa. Claro, só se a pessoa fez algo muito complicado para você ficar martelando muito. Agora, quando é alguma coisa assim leve, porque o que a Nayara fez foi a questão da cama. Ah, eu não gosto de dormir encostada com ninguém e tal, mas ainda que foi brincando. Volto a dizer, talvez foi uma brincadeira um pouco sem noção para ser no primeiro dia de programa, na primeira impressão dela, né? Você não sabe até onde você pode ir, você não sabe qual é o humor da galera, você não sabe, né? Às vezes a gente faz umas brincadeiras. Eu já fiz muito isso já, hoje eu tenho meus filtros, né? Mas às vezes eu já cheguei fazendo com umas pessoas que eu não conhecia tanto, e aí eu ia fazer um tipo de brincadeira, uma piada que, sabe, você não sabe até que ponto você pode ir, aí você fica aquela coisa constrangida. Eu acho que a Nayara precisa aprimorar isso um pouquinho, os filtros dela. Mas ainda que foi uma brincadeira, uma brincadeira que não causou uma primeira impressão, ainda que foi uma brincadeira, né? Ó, minha voz indo embora. Vou ficando pistola, minha voz vai indo embora. Mas enfim, eu acho que a Laís e várias outras pessoas ali dentro, o Rodrigo também, levaram um pouquinho para um nível que não precisava. O ranço que eles tinham da Nayara fez com que a Nayara caísse no primeiro paredão, voltasse. Já no terceiro paredão ela bateu e não voltou, né? O Ilan me mandou um superchat. Gente, quero agradecer a presença, gente, de vocês e as visualizações, tá? A gente tá fazendo muita visualização aqui no canal, tá? Estamos crescendo num ritmo muito absurdo. Eu queria conseguir ler todos os comentários, mas é impossível, tá? Então eu peço muito para que vocês entendam que eu não consigo ler todos os comentários, tá? Quem manda superchat acaba furando a fila, né? Porque eu sempre leio aqui os comentários do superchat, mas não precisem mandar superchat, podem mandar aí no 0800 também, só não se importem caso eu não consiga ler, beleza?